안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre as partículas de lugar. Bom, antes de tudo, vamos recapitular e relembrar o que são partículas. Partículas são sufixos adicionados a substantivos. A maioria das partículas não tem uma tradução, e sim, a maioria delas tem uma função. As partículas de lugar geralmente são traduzidas em português como de, para, em, no ou na, certo? Por quê? Porque essas preposições são as preposições mais usadas quando a gente quer indicar um lugar, certo? Vamos lá, vamos ver quais são as partículas de lugar mais importantes que a gente precisa saber. As partículas de lugar mais importantes, mais usadas, são as partículas es-ro e a partícula e. Como as pessoas confundem bastante a partícula es-ro com a partícula e, eu trouxe aqui as duas juntas para a gente poder comparar e diferenciar as funções delas. Primeiro, a partícula es-ro, ela é usada para indicar um lugar, quando esse lugar é o ponto de partida, certo? Por exemplo, se eu falar assim, eu vim do Brasil, certo? De onde eu vim? O Brasil é o meu ponto de partida, portanto, eu usaria a partícula es-ro. Já a partícula e, ela é usada para indicar o lugar, quando esse lugar é o ponto de chegada, é o destino. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu vou para o Brasil seria o lugar onde eu chego, certo? É o meu destino, é o meu ponto de chegada. Portanto, eu usaria a partícula e no Brasil, certo? A segunda diferença entre a partícula es-ro e e é que a partícula es-ro, ela é usada para indicar o lugar quando a gente estiver falando de uma atividade, de uma ação, de um verbo, certo? Então, se eu falar, por exemplo, eu corro no parque. O verbo correr é um verbo de ação, certo? É uma atividade. Portanto, eu usaria es-ro. Por exemplo, se eu falar, eu corro no parque. Correr é uma atividade, é um verbo de ação. Portanto, eu usaria a partícula es-ro depois da palavra parque, certo? Já a partícula e, a gente usa para indicar o lugar quando estiver falando de estados ou situações. Então, por exemplo, se eu falar assim, tem uma feira no parque. Nesse caso, ter uma feira é um estado, é uma situação daquele lugar. Portanto, eu usaria a partícula e na palavra parque, certo? Além disso, a partícula e é usada também para indicar tempo. Então, se eu falar, por exemplo, eu assisto aula da Cultive nas terças e nas quintas, eu usaria a partícula e para indicar esse tempo, que é terças e quintas, certo? E, além dessas funções, a gente tem várias outras também, mas essas são as principais quando se trata de tempo e de lugar, certo? Bom, vamos ver alguns exemplos para a gente fixar melhor essas funções e entender melhor essas funções e como usar essas partículas. Vamos lá? Bom, primeiro, vamos tentar formular uma frase usando a partícula de lugar es-ro. A minha frase aqui é 저는 집에서 영화를 봐요. 저는 집에서 영화를 봐요. Vamos ver o que é cada palavra. 저는 é o sujeito da minha frase. 집에서 é o lugar, 영화를 é o objeto e 봐요 é o verbo, certo? Então, eu continuo seguindo a ordem de uma frase padrão, certo? Sujeito, objeto e verbo. Só que agora que surgiu o lugar na minha frase, essa seria a posição mais comum dela quando eu estiver falando de um lugar onde acontece alguma atividade, onde ocorre alguma ação, certo? Vamos lá. Então, sujeito, 저는, certo? Eu, polido, com a partícula 는. 집 significa casa. E es-ro é a minha partícula de lugar. Então, seria em casa, na casa e assim por diante, certo? 영화 significa filme, certo? 를 é a minha partícula de objeto. E 봐요 é o verbo 보다, que significa ver ou assistir. Então, eu, em casa, filme, assistir ou ver. Se a gente organizar essas palavras, lembrando que o ver, assistir tem que estar conjugado, né? A gente entende que eu assisto filme em casa, certo? Sujeito, objeto e verbo. E a posição do lugar, né? A mais comum é aí, logo depois do sujeito, né? Antes do objeto ou antes do sujeito, certo? Mas assim também é correto. Vamos lá. Um outro exemplo agora, só que dessa vez usando a partícula de lugar é. 저는 지금 집에 있어요. 저는 지금 집에 있어요. Vamos lá. 저는 sujeito. 지금 é o tempo.
집에 é o lugar e 있어요 vai ser aí posição do verbo, certo? Ara, não tem objeto? Sim, não tem objeto. Por quê? Porque nem todo verbo exige um objeto, certo? Vamos ver o que significa essa frase. 저는, eu polido com a partícula 는, 지금, agora. 집, a gente viu que significa casa, é a partícula de lugar. E o 있어요, que tem várias traduções, várias funções, ele tem como tradução aí estar, haver, ter ou permanecer. Aqui a gente vai usar no sentido de estar, certo? Então, eu, agora, em casa, estou, certo? Então, a minha frase seria, eu estou em casa agora. Beleza, não tem objeto, então o meu lugar aí veio logo na frente do 있어요, do está, certo? Certo. Só que, mesmo que tenha um objeto, mesmo que não seja esse verbo, quando o lugar, ele trabalha de forma conjunta com o verbo, a gente evita deixar ele muito longe do verbo, certo? Por quê? Porque senão ele acaba perdendo o seu sentido, certo? Como eu falei no slide anterior, o lugar, ele é bem flexível em uma frase. E a posição mais comum dele seria logo depois do sujeito, antes do objeto, ou antes do sujeito, certo? Mas nesse caso, se você está, você precisa estar em algum lugar. Então, estar e o lugar, eles estão trabalhando em conjunto. Se eu decidir colocar a palavra casa com a partícula lugar lá na frente, antes do sujeito, eu acabo fazendo com que a minha frase perca o sentido dela, certo? Então, recapitulando aqui, revisando aqui, né? Lugar são palavras flexíveis dentro de uma frase, só que a posição mais comum é bem pertinho da ação que está acontecendo, do verbo ou do adjetivo ou daquela ação, daquela atividade, seja só o verbo ou o verbo com o objeto, certo? E agora, nessa frase, nós temos também o tempo, né? O tempo que é agora. O tempo também é uma outra palavra que é bastante flexível dentro de uma frase, certo? Só que a posição mais comum dele é aí pertinho do lugar, beleza? Essa frase tem também a palavra agora, que é um tempo, certo? O tempo também, assim como lugares, eles são bastante flexíveis dentro de uma frase, certo? Isso não quer dizer que ele possa ficar em qualquer lugar, mas ele é bastante flexível. E, assim como o lugar, né, ele costuma ficar na frente da ação, certo? Na frente daquela atividade. E quando está junto com um lugar, é bastante comum a gente colocar o tempo logo na frente do lugar. Isso não é regra, não é obrigatório, mas é bastante comum, certo? Bom, em seguida, mais um exemplo, dessa vez usando a partícula de lugar 에서. 윤기는 식당에서 밥을 먹어요. 윤기는 식당에서 밥을 먹어요. Vamos ver o que significa, o que é cada palavra. 윤기는, sujeito. 식당에서, lugar. 밥을, objeto. 먹어요, verbo. Certo? Então, novamente, é sujeito, objeto, verbo. O lugar é flexível dentro de uma frase, mas a posição mais comum dele é logo na frente da atividade, certo? Daquela ação. Aqui a ação é o verbo comer, 먹어요, junto com o objeto 밥, certo? Vamos ver o que significa essa frase. 윤기 é um nome pessoal, é um nome próprio, certo? Então, 윤기, nome, com a partícula 는, certo? 식당 significa restaurante. Restaurante é só, portanto, no restaurante, em um restaurante e assim por diante. 밥 tem duas traduções. Ele pode ser arroz, o arroz pronto, o prato, né? Ou também pode significar refeição, refeições no geral, certo? E aqui ele está sendo usado com o verbo 먹어요, o verbo comer, certo? Então, 윤기, no restaurante, arroz, come. Isso quer dizer que 윤기 come arroz. Beleza. Só que será que essa é uma frase comum no nosso dia a dia? Eu acho que não, né? Faria mais sentido eu falar que 윤기 faz uma refeição no restaurante, certo? Bom, então como que eu sei se a palavra 밥 vai ter sentido de arroz ou vai ter sentido de refeição? Vai sempre depender do contexto. Por exemplo, vamos dizer que eu pergunto para vocês, vocês já comeram? Vocês já fizeram a refeição? Nesse caso, eu continuaria usando o objeto 밥 com o verbo comer, 먹어요. 밥을 먹어요. E eu usaria no passado, né? Porque estou perguntando se vocês já comeram. Vocês comeram? Vocês já fizeram a refeição? Se eu perguntasse dessa forma, eu entenderia 밥 como refeição. Mas, vamos dizer que vocês falam que vocês já comeram, vocês já fizeram a refeição. E aí, dessa vez, eu pergunto para vocês, o que vocês comeram? Aí, vocês falam para mim que vocês comeram 밥,
certo? Nesse caso, faria mais sentido eu entender que vocês comeram arroz. Não é macarrão que vocês comeram, não foi lasanha, certo? Foi arroz que vocês comeram. Então, dessa forma, eu entendo como arroz ou como refeição, dependendo do contexto, certo? Vamos lá, seguindo em frente, um outro exemplo com a partícula E. 희철은 내일 집에 가요. 희철은 내일 집에 가요. Vamos ver. 희철 é um nome próprio, tá? Então, 희철은, sujeito, 내일, tempo, 집에, lugar, 가요, verbo, né? Então, novamente, o sujeito na frente, o verbo no final, não tem objeto, pode não ter objeto, nem todo verbo exige um objeto, certo? O tempo e o lugar, certo? São flexíveis, mas geralmente vem antes da ação, antes do verbo, antes da atividade. E o tempo costuma vir antes do lugar, não que isso seja a regra, certo? Bom, como eu falei, 희철, nome próprio, com a partícula 은, certo? Então, 희철, 내일, amanhã, 집에 가요. 집 significa casa e 가요 é o verbo ir, 가다, certo? Bom, então vamos lá. 희철, amanhã, casa, vai, certo? Então, essa partícula E tá tendo que sentido? 희철 vai amanhã na casa. Ou faz mais sentido eu falar que 희철 vai amanhã para casa? Faz mais sentido eu falar que ele vai para casa, certo? É o ponto de chegada, é o destino dele, certo? Então, aqui eu entendo que ele vai para casa, beleza? Talvez vocês se perguntem assim, Ara, aquela hora, quando eu falei da palavra agora, e agora, quando a gente está falando da palavra amanhã, são tempos, né? Agora, amanhã, indicam tempos. Mas por que não tá com a partícula E, que você falou que também indica tempo? Então, tem algumas palavras que indicam tempos, mas que a gente não usa partícula de tempo, certo? Entre elas, a palavra agora, a palavra amanhã, a palavra hoje e ontem, certo? Então, essas palavrinhas, tem algumas aí que a gente não usa a partícula E, certo? Então, voltando aqui na nossa frase, essa frase 희철은 내일 집에 가요 significa que 희철 vai para casa amanhã, certo? Outra coisa aqui, talvez vocês se perguntem, Ara, mas 가요 não está no presente? Por que é amanhã, mas o verbo está no presente? Pois é. Então, nessa formalidade, ou seja, o informal polido, o verbo no presente do declarativo é usado também para o futuro próximo. Não só para o futuro próximo, mas ele é usado também para o imperativo e também para o propositivo, certo? Então, aqui, como é um futuro próximo, né, eu entendo que vai acontecer em breve, eu posso usar o verbo no presente, teoricamente, e eu entendo que o verbo ainda não aconteceu, a ação não aconteceu ainda, vai acontecer, certo? E eu entendo que vai acontecer, não aconteceu ou não está acontecendo, porque eu tenho a palavra amanhã aí na minha frase, certo? Bom, vamos lá, seguindo em frente. A próxima frase com a partícula E novamente. 보검은 매주 우리 집에 와요. 보검은 매주 우리 집에 와요. Vamos ver. 보검은 sujeito, 매주, tempo, 우리 집에, lugar, e 와요 é o verbo. Vamos ver o que significa cada palavra. 보검 é nome próprio, com a partícula 은, certo? É um nome. 매주 significa todas as semanas. Ara, se é todas as semanas, se é um tempo, não tem que estar com a partícula E? Pois é, 매주 é uma outra palavra que a gente não usa a partícula de tempo E, certo? É 매주 e só, beleza? Então, 매주, todas as semanas. 우리 집에 와요. 우리, a princípio, é o pronome pessoal nós, certo? Primeira pessoa do plural, nós. Só que ele também pode ser usado no sentido de nosso, nossa, nossos, nossas. Mesmo que ele esteja sem a partícula de posse ui, certo? Então, a gente pode entender dessa forma. Vocês vão ver que nessa frase, uri não está sendo usado como pronome pessoal nós, e sim está sendo usado como nosso, nossa, nossos, nossas, certo? Então, nosso, nossa, o quê? Nossa casa, 집, certo? Então, 보검, todas as semanas, nossa casa, com a partícula E, ou seja, na nossa casa, 와요, ou melhor,
para a nossa casa, né? Porque ele vem, 와요 do verbo 오다, vir, certo? Então, 보검, todas as semanas, para a nossa casa, vem. 보검, vem todas as semanas para a nossa casa, certo? Bom, eu quero falar uma coisa aqui sobre o 우리, certo? Falei que 우리, a princípio, é o pronome pessoal, nós, mas ele também pode ser usado no sentido de nosso, nossa, nossos, nossas. Beleza. Só que tem uma coisa muito específica, assim, do coreano, que, vamos dizer que eu moro sozinha, então a casa é minha, não nossa casa, não é como se estivesse compartilhando a casa com alguém, certo? Então, teoricamente, no Brasil, a gente falaria minha casa. Vem pra minha casa, né? 보검, vem pra minha casa. Eu falaria assim em português. Porém, no idioma coreano, é bem comum que as pessoas falem nossa casa, mesmo que ela more sozinha, certo? Então, ela diria 우리 집, nossa casa, ao invés de minha casa, certo? Outro exemplo que as pessoas coreanas fazem bastante é falar nossa mãe, nossa avó, nosso pai e assim por diante. Nossa irmã e assim por diante, certo? Mesmo que a pessoa seja filha única, ou more sozinha, ou só tenha uma irmã, ou seja, a única neta, né, o único neto, mesmo que isso aconteça, é bem comum os coreanos falarem nosso. Nossa casa, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, nossos pais e assim por diante. Mesmo que seja esses casos, beleza? Então, é uma questão, assim, de costume, beleza? Isso não quer dizer que seja errado você falar minha mãe, meu pai, minha casa. As pessoas vão te entender. Então, se por acaso alguém falar assim pra vocês, vem pra nossa casa, às vezes a pessoa pode estar morando sozinha ou não, certo? Então, sempre vai depender do contexto também, se 우리 vai ser no sentido de nosso, literalmente, de eu e mais alguém, ou se vai ser no sentido de meu mesmo, certo? Então, isso aí não é uma coisa que vai mudar tanto o sentido da frase de vocês, mas se por acaso vocês estiverem escutando alguém falar isso, né? Ou se vocês acabem falando e alguém corrige vocês, não se preocupem com isso, é uma questão de costume, beleza? Seguindo em frente, outro exemplo com a partícula 에서. 선미는 도서관에서 한국어 공부를 해요. 선미는 도서관에서 한국어 공부를 해요. Vamos lá, vamos ver o que é cada palavra. 선미는 sujeito, 도서관에서 lugar, 한국어 공부를 objeto e o 해요 é o nosso verbo. Vamos ver o que significa essa frase. 선미 é o nome próprio, né? É o nome de uma pessoa. 도서관 significa biblioteca. 에서, partícula de lugar, portanto, na biblioteca, da biblioteca e assim por diante, certo? 한국어 é o idioma coreano e 공부 significa estudo. Quando dois substantivos ficam um atrás do outro, a gente entende que o substantivo que vem na frente caracteriza o substantivo que vem depois, certo? Então, se eu tenho a palavra 한국어, idioma coreano, com a palavra estudo, 공부, é estudo de coreano, não coreano de estudo, certo? Então, 한국어 공부, estudo de coreano, beleza? Então, 선미, na biblioteca, estudo de coreano, 해요, 하다, fazer. Então, 선미, na biblioteca, estudo de coreano, faz. Organizando essas palavras, nós temos 선미 faz estudo de coreano na biblioteca. Isso é a mesma coisa que dizer que 선미 estuda coreano na biblioteca, certo? Novamente, sujeito na frente, objeto no meio, verbo no final. O lugar, que é flexível em uma frase, costuma vir na frente da ação inteira. Se eu falo da ação, da atividade inteira, não estou falando só do verbo. Estou falando do verbo com o objeto, certo? Como eu falei, lugares, eles são bastante flexíveis, né? O que acontece se eu colocasse o lugar entre o objeto e o verbo? Depois da partícula 를 e antes do verbo 해요, fazer. Pode? Pode. Só que quando você faz isso, na maioria das vezes, você acaba enfatizando o lugar, certo? Então, se você não estiver pensando em enfatizar alguma palavra, deixa nessa posição, que é mais comum, certo? Seguindo em frente, outro exemplo com a partícula 에서. 청하는 부엌에서 빵을 만들어요. 청하는 부엌에서 빵을 만들어요. Vamos ver o que é cada palavra. 청하는, sujeito, 부엌에서, lugar, 빵을, objeto, 만들어요,
verbo. Então, sujeito, objeto, verbo, novamente, certo? E o lugar que é flexível costuma ficar na frente da ação, na frente do objeto e do verbo, certo? Vamos ver o que significa cada palavra. 청하, nome próprio, né? Nome de gente. 부엌, cozinha. 에서, partícula de lugar, portanto, na cozinha, da cozinha e assim por diante. Pan significa pão. Vocês sabiam que pan tem origem no idioma português? Pois é, no coreano a gente também usa palavras de origem portuguesa. 을, partícula de objeto, né? E 만들어요 é o verbo 만들다, que é o verbo fazer. Ara, mas 하다 não é fazer? 하다 é fazer também. 만들다 é um fazer um pouco diferente. É o fazer, que no inglês a gente chama de make, certo? E é quando a gente tem um produto final, como, por exemplo, fazer pão, certo? Fazer bolo, fazer pão, né? Fazer algum artesanato. Ou seja, a gente pode usar também na tradução de elaborar, criar e assim por diante, certo? Porque a gente tem um produto final. Então, voltando aqui para a nossa frase. 청하는, 청하, 부엌에서, na cozinha, pão, faz. Portanto, 청하 faz pão na cozinha, certo? O nosso próximo exemplo tem a partícula e. Vamos lá. 저는 아침에 약을 먹어요. Vamos lá. 저는 sujeito. 아침에 tempo. 약을 objeto. 먹어요 verbo. Ara, mas você não falou que é partícula de lugar? Sim, mas lembra que eu também falei que é pode ser usado para indicar o tempo? Então, aqui, está sendo usado para indicar o tempo, 아침, certo? Vamos ver o que significa cada palavra. 저는, eu polido com a partícula 는. 아침, manhã, certo? Então, manhã é um tempo que eu usaria com a partícula e, que indica tempo, certo? 약, remédio, 먹어요, comer. Ara, não é tomar remédio, tomar sorvete, esse tomar? Pois é, só que no idioma coreano a gente fala comer, comer remédio, comer sorvete e assim por diante, certo? Então, eu, de manhã, para indicar o tempo, certo? Remédio, como? Então, eu como remédio de manhã, certo? E, novamente, sujeito, objeto, verbo é a ordem padrão aí. E o lugar que é flexível costuma ficar na frente da ação, certo? Então, aqui a gente tem 아침, manhã, 아침에, de manhã, na frente da ação tomar remédio, comer remédio, certo? Próximo exemplo com a partícula 에서. 저는 매일 회사에서 엄마를 기다려요. Vamos lá. 저는 매일 회사에서 엄마를 기다려요. 저는 sujeito. 매일 tempo. 회사에서 lugar. 엄마를 objeto. 기다려요 verbo. Vamos ver o que significa cada palavra. 저는 a gente já sabe, né? É o eu polido com a partícula 는. 매일 significa todos os dias. Apesar de ser um tempo, é uma das palavras aí que a gente não usa a partícula e para indicar ele, certo? Então, 매일, todos os dias. 회사에서. 회사 significa empresa, certo? Com a partícula 에서 de lugar. Então, na empresa, da empresa e assim por diante. 엄마, mãe. E o verbo 기다려요, de 기다리다, esperar. Então, eu, todos os dias, na empresa, mãe, espero. Então, eu espero a mãe todos os dias na empresa, certo? Novamente, sujeito, objeto, verbo. Tempo e lugar que são flexíveis costumam ficar na frente da ação, que aqui é esperar a mãe, certo? Seguindo em frente, o próximo exemplo com a partícula e. 저는 의자에 앉아요. 저는 의자에 앉아요. Sujeito, lugar e verbo. Não tem objeto. Vamos ver o que significa. 저는, eu novamente, né? Eu polido. 의자, cadeira. E 앉아요, do verbo 앉다, que significa sentar. Nossa, Ara, sentar não é um verbo, então não tem que estar com a partícula e só? Pois é, só que 앉아요, 앉다, sentar, é você sentar em algum lugar e ponto final. Não é uma atividade, uma ação, certo? É só sentar e ponto, certo? Você não fica sentando o tempo todo na cadeira. Você senta e para lá, certo? Por isso que a gente usa e aqui, certo? Então, eu na cadeira, sento. Eu sento na cadeira, certo? Não é como se sentar fosse uma ação contínua lá que acontece na cadeira, certo? A cadeira é onde você senta e ponto final, certo?
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre as partículas de lugar, a partícula esho e a partícula e, certo? Não esqueçam de revisar bastante e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. Annyeong!